O que é melhor, gesso liso ou reboco? No vídeo de hoje, nós vamos apresentar as vantagens e desvantagens desses dois elementos que fazem o revestimento de uma parede, o gesso liso e o reboco. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, dando continuidade à nossa série Construindo do Zero, estamos dentro da nossa casa de 100 metros quadrados. Hoje vamos falar sobre gesso liso e reboco. Eu garanto que nessa casa nós tivemos dois elementos. Primeiro eu vou falar do gesso liso. Quais são as vantagens do gesso liso que está nessa parede aqui? A primeira vantagem que eu tenho do gesso liso é a facilidade de execução. O gesso liso é mais rápido do que o reboco. E o gesso liso tem um acabamento melhor. Por quê? A mão de obra, quando vai executar o gesso liso, a primeira referência que ela tem é o marco de porta. A partir dessa referência do marco de porta, ela segue todo um plano nessa parede. Então, a primeira vantagem que eu tenho é rapidez de execução. A segunda vantagem que eu tenho é acabamento. O acabamento do gesso liso, a parede depois de pronta, fica melhor do que o reboco. E a terceira vantagem que eu tenho é preço. O gesso liso, comparando com o reboco, é mais barato. Por quê? A mão de obra é menor e o material também é mais barato. Então, o custo final do gesso liso é menor do que do reboco. Quais são as desvantagens do gesso liso? A principal delas é que ele não tem resistência contra a umidade. Então, ele é mais indicado para áreas internas, como esse quarto aqui. Ele não pode ser utilizado em banheiros, cozinhas, áreas externas, porque tem presença de água, tem contato com água, tem umidade. Então o gesso liso não pode ter contato com água, não é aconselhável. Uma outra desvantagem que o gesso liso tem é a resistência na parede. Ele é menos resistente que o reboco. Se eu quiser fixar algum elemento aqui, como um painel, uma TV, o gesso liso não vai ter essa resistência tão boa quanto ao reboco. Beleza? Então essas são as vantagens e desvantagens do gesso liso. Agora vamos falar do reboco. Quais são as vantagens do reboco? O reboco é mais resistente contra a umidade. Então ele é mais indicado para ambientes como cozinha, banheiro. São considerados áreas molhadas. Ambiente externo, porque vai ter contato com chuva. Então, o reboco ele tem uma resistência muito maior para a umidade do que o gesso liso. O reboco, a resistência dele na parede é muito maior do que a do gesso liso. Ele é mais duradouro do que o gesso liso. Se eu quiser fixar na parede algum elemento, é melhor naquela parede que tem o reboco. Vai ficar mais estável. Porém, o reboco tem algumas desvantagens, que são: o reboco é mais caro. A aplicação do reboco, o custo final da aplicação do reboco é mais caro do que o gesso liso. O reboco tem um acabamento um pouco mais áspero do que o gesso liso. Então, exigem algumas coisas a mais para ele ficar tão liso do que o gesso. Então, o reboco tem um acabamento um pouco pior. E aí, pessoal? Falando as vantagens e desvantagens do gesso liso e do reboco. Qual que é melhor? Vamos lá. O gesso liso, a principal vantagem que ele tem é preço. Ele é mais barato. O reboco, a principal vantagem que ele tem é a resistência. Ele é duradouro, ele é para a vida inteira. A minha opinião é o seguinte: tem espaço para os dois em uma casa. O importante é saber utilizar cada um desses elementos em seu melhor local. Por exemplo, quarto, uma área interna, cabe perfeitamente o gesso liso. Um ambiente externo é mais indicado o reboco. Essa é a minha opinião. Tem espaço para os dois dentro de uma obra. E aí, o que você prefere, o gesso liso ou o reboco? Deixa aí nos comentários, beleza? Pessoal, o nosso vídeo está terminando. E antes de terminar, eu gostaria de pedir, se você ainda não deixou o like, deixa um like aí, lembrando vocês, curte o nosso vídeo, faça inscrição no nosso canal, compartilhe o nosso canal
E acompanhe, tem uma série de vídeos bacanas aí sobre construção financiada, uma série de dicas de obra, tem a nossa playlist Construindo do Zero, beleza? Então é isso aí, pessoal. Valeu, obrigado!